A seguir, IIGD Irajá. Os pais têm que ter muito cuidado com o que falam quando estão entristecidos. Quando estão numa fase de guerra que estão sendo machucados. Tem que ter muito cuidado para um não contaminar o outro gratuitamente. É tudo que o diabo quer. O diabo quer uma família ferida. Ele quer uma família arrebentada. Ele quer mulher contra marido, marido contra mulher, pais contra filhos, filhos contra pais. Às vezes é tão somente a forma de falar. Pais têm que repreender seus filhos, mas às vezes é a forma de falar. Às vezes é até a forma de olhar, um olhar agressivo. Às vezes a expressão facial é o rosto, um rosto de raiva. Aquilo vai entrar, aquela imagem vai ser o retrato que aquela criança tem lá dentro dela, que aquele filho adulto tem, que aquele empregado tem. Não é errado repreender, não é errado corrigir. Deus manda fazer isso. A questão é com quem estamos lidando. Todo mundo pensa que Jesus tratava os apóstolos todos da mesma forma. Não tratava. Que isso? Não tratava, irmãos. Jesus sabia quem ele tinha. Ele sabia, por exemplo, que o Pedro era muito criança espiritual. Pedro tinha momentos assim que, sinceramente, hoje para nós, a gente pensa que eram cômicos. Parecia comédia, quer ver? Por exemplo, Jesus no alto do monte da transfiguração, quando Jesus teve as vestes transfiguradas pela luz que desceu do céu sobre ele. Estava Jesus, o Pedro, o Tiago e o João. Os 3 apóstolos que Jesus levava para orar com ele. Aí Jesus está lá no alto do monte, conversando com Deus. Ele está orando, conversando com Deus. O céu se abre, uma luz vem tão forte sobre Jesus que as vestes dele ficam assim resplandecentes, diz a palavra. Todos eles, os 3, contemplaram, como Jesus, contemplaram a luz, escutaram aquela voz e viram aquela luz. Jesus está falando com Deus e Deus falando com Jesus. Você acredita que o Pedro se meteu nessa conversa? Você acredita? E sabe o que ele disse? Senhor, quer que façamos aqui 3 cabanas? Ou seja, está tão bom aqui, a gente fica por aqui mesmo. O mundo não precisa ser salvo não, que se lixe para lá. Era impressionante a criancice do Pedro. Houve um outro momento que Jesus virou para os apóstolos e se dirigiu mais a Pedro. E disse, olha, Satanás pediu para vos cirandar como trigo. A ciranda do trigo, depois da debulha, quando se tira a casca, e as cascas ainda estão misturadas com o trigo, a farinha, o trigo, misturado com casca, passa numa peneira fina, uma peneira fina. Pega essa peneira e roda, ciranda com ela, para que o trigo caia e seja aproveitado. Mas o que vai ficar por cima da peneira está diante dos olhos, está pertinho do olho. Então primeiro se vê o cascalho, a sujeira que vai ser jogada fora. Aquele cascalho é considerado coisa que não presta. Era jogado fora. Mas o trigo era aproveitado e ele ficava por baixo, lá escondidinho, embaixo daquelas tralhas todas. E aí Jesus, seguindo esse raciocínio, virou para eles e disse, olha, Satanás pediu para passar vocês numa ciranda, numa peneira, porque ele quer enxergar sujeira em vocês. Pedro, eu roguei por ti. Pedro foi o único a quem Jesus
se dirigiu naquela hora e disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, em Lucas. É que eu não queria mexer muito na Bíblia, não. Isso não é interessante, ficar mexendo muitas passagens bíblicas, mas às vezes é necessário. Lucas capítulo 22, versículo 31. Quem lê comigo, irmãos? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Que isso? Que isso? Já estamos aqui no capítulo 22 e o Pedro não está convertido. O Pedro não está convertido. Não se espante. Uma pessoa pode estar anos dentro da igreja, anos de uma excelente igreja cristã, evangélica, como costumamos dizer, ter se batizado nas águas, ter uma Bíblia igual a sua, igual a minha, carregar essa Bíblia, abrir na hora do culto. Só que quando termina o culto, ela fecha a Bíblia, vai para casa, põe a Bíblia no armário, põe na estante. E sabe o que ela escutou? Não entrou. Ficou esperando para entrar na porta do ouvido, mas não saiu do ouvido físico. Não saiu dos ouvidos físicos. Não entrou no coração. Isso mesmo. Você escuta vários conselhos do Senhor Deus, conselhos mesmo. Em Provérbios, por exemplo, ele diz: filho, põe as minhas palavras no meio do teu coração, no meio, não pode ficar na superfície. Se ficar na superfície, é fácil de ser pego. O diabo sabe roubar a semente que fica à beira do caminho. Aquela parábola do semeador, da semente que cai à beira do caminho, que as aves do céu vão lá e comem aquela. Pois é, quantas pregações uma pessoa escuta e ela não abre o coração para aquilo que está ouvindo. Ela escuta que ela precisa ser forte, guardar o coração, vestir a armadura, não se ferir e lutar contra o diabo e não contra pessoas, mas não entra. Não entra. Não entra. É aquela pessoa que vive nas igrejas assim: pode me atender? Porque eu estou precisando tanto, eu tô tão machucada. Sabe, eu tô muito machucada. Você me escuta? Você pode me escutar? E fala. E fala. Um dia desse eu fiquei: ai, Senhor, agendei um atendimento. Irmãos, por 1h30 eu não consegui dar uma palavra. 1h30 eu não consegui dar uma palavra. Eu olhei no relógio. Eu comecei o atendimento às 9h30 e terminei às 10 horas. Foi quando eu virei para a moça e falei: senhora, a senhora está falando há 1h30. A senhora não deu uma chance para eu falar nada, para lhe orientar em nada. A senhora já repetiu 5 vezes a história da sua vida. A senhora é uma pessoa lúcida. Ah, desculpe, é que isso me machuca tanto, é que eu vivo nervosa. Sabe quando é que a senhora vai ser curada? Se a senhora não mudar, nunca. Sabe quando é que a senhora vai ter calma e vai ter paz? Quando a senhora deixar Jesus entrar no seu coração. Sabe quem é ele? O príncipe da paz. Mas a senhora não escuta. Não, mas a senhora não escuta. A senhora só fala. A senhora está falando há 1h30 e vou dizer para a senhora: a senhora tem pouquíssimas vírgulas. A senhora não consegue dar uma pausa. A senhora não dá um ponto na sua história. Eu estou impressionada. Até pela sua profissão. Porque a sua profissão é de quem escuta. Uma pessoa da área médica, meu irmão, tem que saber ouvir. Se não ouve o paciente, vai diagnosticar o quê? Vai estudar o quê? E eu disse: eu estou impressionada. A senhora não sabe ouvir. Olha o Pedro.
Olha o que Jesus está falando para ele. Olha só. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, ele ainda não tinha se convertido, andando ao lado de Jesus. Você pode ir para a melhor igreja da face da terra. Você pode estar ao lado da pessoa mais consagrada da face da terra. Se você não souber ouvir, pode ter certeza que o diabo encontra as portas. Por quê? Porque elas estão abertas. Por que tem gente que abre tanto a porta da sensibilidade e não fecha essa porta e não põe o escudo da fé? Por que não põe a couraça da justiça? Por que não veste aquela armadura para a guerra? Para dizer, aqui no meu coração não vai entrar. Por quê? Porque as portas dos meus ouvidos não estão abertas para Satanás. Por que não sabe discernir uma palavra humana de uma palavra que o diabo inspirou? Por que não sabem? Sabe por que não sabem? Porque não tem discernimento de espíritos. Mas por que não tem? Porque não escutam a Jesus. E aí, quando vem a ofensa, o fulano me machucou. Mas o fulano foi usado pelo diabo e não está sabendo. E o diabo está regaladamente se aproveitando. Como o diabo gosta de ferir as pessoas. Como o diabo gosta de ferir as pessoas. Sabe o que aconteceu com Pedro? Mas está aqui. Olha só, versículo 33. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Estou pronto. Estou pronto. Sou salvo, oh glória. Sou batizado no Espírito, oh glória. Deita nessa cama, vai. Não se consagra. Não escute. Não se examine. Você pode ver que toda vez que se fala de uma santa ceia, a gente vai lá e lê. Examine-se o homem a si mesmo. Faz um autoexame. Vê como é que você está. Vê como está o seu interior. A pessoa só para. O raciocínio, literalmente, irmãos, é temático e é técnico. É a santa ceia. Deixa eu pensar. Eu falei besteira essa semana? Não. Eu briguei. Não. Amém. Vou tomar santa ceia. Ou seja, sou um santo servo de Deus. Oh, aleluia. Esse é um grande problema no meio do povo de Deus. A pessoa não para refletir. Na semana de uma santa ceia, quando chega final de semana, antes do domingo, a pessoa está ali, ela está no seu interior, trabalhando com Deus. Senhor, essa santa ceia vai ser maravilhosa. Eu vou receber uma renovação, o Senhor vai me renovar. E aí, Jesus, tua palavra não vai voltar vazia. Eu vou comer a carne e beber o sangue do Senhor. E aí, é o céu dentro de mim. E aí, mas não pensa, irmãos. Pedro disse, eu estou pronto. Eu estou pronto. Tá bom. Ele estava prontinho, não estava? O que aconteceu com ele? Quando Jesus foi preso? Fugiu. E depois? Correu e ficou de longe observando. E depois? Sentou no meio de escarnecedores. E depois? Negou que conhecia Jesus. Jesus disse, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Já terás me negado 3. Pedro está sentado e está negando Jesus. Quantos cristãos estão negando, irmãos? Quantos estão negando? Por causa das feridas, por causa dos machucados, por não dar atenção. E aí? Vou te falar o desfecho da história do Pedro. Bom, depois dessa história, Jesus foi preso. Quando Jesus está sendo levado, ele olha para o Pedro. Ele olha para o Pedro. Ele olha para o Pedro, tipo, eu te avisei, Pedro. Por que não me ouviu, Pedro? Por que não me ouviu, Pedro? Mas Jesus está sendo levado. Jesus é preso, Jesus é espancado, Jesus vai ao Calvário, Jesus passa e vai. E aí, Jesus é morto e ele ressuscita. Jesus ressuscitou. Mas o Pedro está cheio de vergonha. Pedro está cheio de vergonha. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro se escondeu. Pedro se sentou no meio do mundão dos escarnecedores.
Pedro abriu a boca escancarada, escancarou a boca. Eu não conheço esse sujeito, esse homem não conheço, nunca vi na minha vida. Vocês estão doidos. Aí Pedro fica sabendo que Jesus ressuscitou. Pedro não vai ter coragem de ir até Jesus, não. Já estou perdido mesmo. Eu neguei eu neguei meu Salvador, neguei o meu Senhor. Estou perdido mesmo. Você sabe como é que o Pedro abre lá em João capítulo 21? Evangelho de João capítulo 21. Lê comigo o versículo 7. Jesus ressuscitou, está pertinho do Pedro. Você lê comigo? Quem lê comigo? Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, era ou não era? Não era uma comédia. Como é que o Pedro está? Mas o Pedro está pescando no meio de um monte de homem pelado, depois de ter andado com Jesus mais de 3 anos e meio. Tem muita gente que está dentro das igrejas, mas espiritualmente está despida. Por quê? Por causa dessas bobeiras, irmãos. Mas por quê? Porque não dá atenção à palavra de Deus. Toda pessoa que deixa seu coração aberto, que se fragiliza à toa, que se machuca à toa, que por qualquer coisa se ressente, pode ter certeza, nem vestes ela tem, que dirá armadura, se encolhe, se retrai. Tem gente que quando fica entristecida numa igreja, não vai mesmo. Não vou, não adianta, eu não vou. Lá eu não vou, para lá eu não volto. Pedro está pelado, despido. Sabe o que Jesus fez antes? O Pedro também não deu ouvidos. Quando Jesus ressuscitou, ele deixou um anjo bem na porta do túmulo onde ele estava morto, e o túmulo ficou vazio. Quando Jesus saiu do túmulo, Jesus deixou um anjo ali e disse ao anjo que ele sabia que as mulheres iriam lá para perfumar o seu corpo. Então Jesus deixou um recado para elas e para os discípulos. Mandou que quem chegasse ali comunicasse aos seus discípulos que ele já havia ressuscitado. Olha só, eu quero que você atente para isso, lá em Marcos capítulo 14. Volta um pouquinho em Marcos. 16. É o último capítulo, Marcos 16. Não é 14 não. Marcos 16. 14 é o Getsemane, já passamos disso. Marcos 16. Tá. Então aqui diz assim, a ressurreição, é o título. Lê comigo, a ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viu um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Versículo 7, lê comigo. Mas ide dizei a seus discípulos que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos diz. Por que o nome do Pedro só ele foi citado? Eram 11. O Judas se suicidou, mas ficaram 11. Eram 11. Por que só o nome do Pedro?
Pedro, vou usar o populesco aqui, estava morto de vergonha. Neguei o meu Senhor, não dei atenção ao que Ele me falou, sentei no meio de escarnecedores, fiz tudo errado, neguei o meu Salvador. Estou perdido mesmo. Vou pescar, seja lá o que quiser. Aí Jesus manda esse recado. Ô Pedro, Jesus mandou avisar todos os discípulos. Em particular ele falou, diga ao Pedro que eu vou lá encontrar com ele também. Volta, meu irmão. Tem gente fugindo das igrejas. Se o diabo não conseguir machucar em casa, ele machuca fora. Se ele não conseguir no mundo, ele vai lá dentro da igreja. Volta enquanto é tempo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.